Irmãos, vamos dar início à nossa aula deste domingo. Hoje nós iremos dar uma pausa aí na nossa revista. Aliás, hoje e domingo que vem também, porque domingo que vem é dia 2 de novembro, é aquela aula conjunta que eu tenho sempre feito todo o primeiro domingo do mês, né? Um tema avulso, e nessa semana eu devo divulgar que tema iremos trabalhar. Mas hoje, especificamente, tendo em vista que estamos no mês da reforma, e sexta-feira, dia 31, né, como foi mencionado já aqui, teremos esse tempo onde podemos louvar a Deus e comemorar essa data tão importante, né, para a história do protestantismo, dos reformados, mais especificamente. Eu quero trazer um desfecho nessa manhã, aqui especificamente para os irmãos, sobre isso que as crianças acabaram de cantar, e também nós mencionamos, né, nas últimas 3 domingos, foram pregações voltadas para isso, né? Eu falei sobre somente a graça, o pastor Júlio César, né, falou sobre somente Cristo, e no último final de semana, né, quando tivemos o nosso Encontro da Fé Reformada aqui, falamos sobre a importância das Escrituras. Mas hoje eu quero fazer um exercício diferente com os irmãos, olhando para os 5 solas. Primeiro, vamos ver como este princípio ou estas bases, né, formam essa base do que é a fé reformada, né, e a fé protestante de um modo geral. Muito bem. Em tempos de reforma protestante, irmãos, é triste que em pleno século XXI se tornou polêmico falar contra as heresias do romanismo. Vocês concordam comigo? Quer causar polêmica? Fale ou poste assim na internet. Romanistas não são nossos irmãos em Cristo. Não é uma igreja cristã. Ponto. Você verá evangélicos, protestantes, lhe censurando. Isso é fruto de uma outra lástima, tão grande quanto foi o catolicismo romano, sobretudo no século XVI, do ecumenismo. E o que é o ecumenismo? O ecumenismo, na prática, é uma tentativa de unir água e óleo. Já tentou unir água e óleo? É uma tentativa de unir aquilo que não dá para se unir. De querer que haja harmonia e comunhão entre luz e trevas, irmãos. Porque o ecumenismo, esse mais clássico, é essa tentativa de unir católicos e protestantes. Só que o ecumenismo mais abrangente envolve tudo quanto é religião que, de um modo geral, crê em Deus. Porque, afinal de contas, o que importa é crer em Deus. Então, entra aí religiões de matriz africana, entra o espírita, entra todo mundo. E o ecumenismo começou a trazer, dentre outras coisas, né, e também a falta de bases sólidas na igreja evangélica, que foi perdendo essas bases sólidas ao longo do tempo, começou a trazer uma tentativa de reaproximar-nos da Igreja Católica Apostólica Romana, numa tentativa de dizer que, olha, quase que tratar as nossas diferenças como se fossem meras diferenças denominacionais ou interpretativas. E não é, irmãos, não é. Saudades de um tempo
no Brasil, não vamos para muito longe não, século XVI, não, para o Brasil, saudade de um tempo no Brasil, onde pastores protestantes, está registrado na história, né? Eu escrevi minha monografia lá no curso de História sobre a chegada do protestantismo, que foi através do presbiterianismo, em Aracaju. A igreja presbiteriana de Aracaju, a primeira lá, é de 1901. E relatos de jornais, recortes de jornais da cidade mostram pastores, né, em debates com padres no jornal, na rádio, quando começou a ter rádio, né? As diferenças, irmãos, entre católicos e protestantes há 70, 80, 100 anos no Brasil eram tão grandes que protestantes eram impedidos de serem enterrados em cemitérios, num tempo onde os cemitérios, inclusive, eram administrados pela Igreja Católica, né? Então, se você era protestante, você era considerado um pagão, porque essa harmonia toda e essa tentativa de aproximação só existe da parte dos evangélicos. Um bom católico que se preze acha que você é um pagão e desviado e que está na igreja errada, porque a igreja correta só existe uma, que é a que Cristo fundou, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa tentativa esdrúxula de aproximação é só por parte dos evangélicos, ou dos que se dizem evangélicos. Então nesse tempo, irmãos, agora há pouco tempo, há 100 anos, 120 anos no nosso país, se você era protestante, sabe que era muito comum protestantes enterrarem seus parentes no fundo das suas casas. Porque não podia enterrar no cemitério, que era administrado pela Igreja Católica, porque você era considerado um pagão. E você vai para o inferno. É aí que inclusive surgem em algumas regiões cemitérios protestantes. Eu não sei se você já viu, a igreja luterana inclusive passou a fazer cemitérios nos fundos de suas igrejas. Eu visitei uma igreja lá no Espírito Santo, tem uma cidade chamada Domingos Martins, é uma cidade turística, né, um tanto conhecida, e lá tem uma igreja luterana, né? E igreja muito bonita, inclusive, fica no centro da cidade. E ao fundo da igreja tem um cemitério, né? Um cemitério protestante, que remonta justamente esse tempo, né? Ou esse contexto. Muito bem. Então, irmãos, a pergunta aqui, que já vem com uma afirmativa, é: por que não podemos considerar os católicos irmãos em Cristo? Vamos lá. Com isso, eu estou querendo dizer que... bom, vamos lá, a pergunta. Deixa eu lhe contar uma coisa aqui antes. Eu acho que não sei se já contei isso aqui, mas o pastor sofre desse mal. Ele pode contar a mesma história na igreja 3 vezes, né? Não lembra se já contou, se não contou. Eu fui visitar uma ovelha e aí eu perguntei: olha, e como foi seu processo de conversão e tal? Nessa época, ela e a família inteira... Nessa época não, né? Antes de vir para a presbiteriana, ela e a família inteira eram da Igreja Católica, mas daquela linha mais carismática, né? Que são os pentecostais da Católica, né? E aí ela era dessa linha lá, né? E aí eu perguntei a ela como foi esse processo, né? Ela disse: pastor, eu me converti na Igreja Católica. Eu li a Bíblia, eu orava, eu tinha minha vida com Deus. Só que o tempo foi passando e eu fui começando a ver os erros, os desvios, as heresias, as desvirtuações da palavra. E então eu saí de lá e vim para a presbiteriana. E eu achei interessante porque nesse relato dela e da família, ela só mudou de igreja, não é? Tudo bem que não é só, né? Mas o que ela quis dizer é que muito provavelmente o processo de conversão dela se deu ali. Eu acho que isso é possível? Acho que é possível. Eu acho que é possível. Acontece, tem acontecido. Eu não tenho dúvida alguma que, sendo uma conversão verdadeira e a pessoa lendo a Bíblia, ela não vai ficar lá não. Mas não vai mesmo. Ela vai sair de lá. Agora, o que não dá, irmãos, é para nós olharmos para essa igreja que hoje aí está e que
Mudou, viu, irmãos? Essa igreja católica apostólica romana de hoje mudou muito em relação àquela que era do século XVI. Para pior. Mudou para pior. Piorou muito mais. Se aquela igreja lá do século XVI já era uma igreja desvirtuada e distante da palavra, da escritura, do verdadeiro cristianismo, hoje ela está mais distante ainda. E cada vez mais avança para o distanciamento disso. Muito bem. Então deixa eu mostrar algo aqui aos irmãos. Olha só. Por que nós não podemos então considerar os católicos como os nossos irmãos em Cristo? Pelos motivos que culminaram a reforma protestante. E eis alguns dos motivos. Vamos passar rapidamente, que a gente não tem tempo de parar por cada um deles, tá? Está meio pequenininho aí, né? Mas eu vou dizendo a você aqui. Olha só. Isso aqui tudo depois de Cristo, né? Em 310, aproximadamente em 1310, a Igreja Católica inventou a oração pelos mortos e o sinal da cruz. Em 1320, a introdução do uso de velas. Em 375, veneração a anjos e santos falecidos. Tudo isso aqui permanece até hoje, tá? Ou a maioria deles permanece até hoje. Em 394, o início da celebração da missa. Em 431, adoração a Maria, mãe de Jesus, com a invenção do termo mãe de Deus. Irmãos, olha, só isso aqui. Rapaz, só isso aqui deveria ser motivo de causar revolta nos nossos corações, o que fizeram com Maria. Em 500 depois de Cristo, a adoção das vestes especiais para os sacerdotes. Em 526, a adoção do rito chamado extrema unção. Sabe o que é extrema unção, né? O indivíduo está ali prestes a morrer, teve uma vida miserável, pecou, aconteceu de tudo, mas se vier um sacerdote e der extrema unção a ele, ele está o quê? Salvo. Porque a salvação depende, claro, da extrema unção de um sacerdote, né? Não é assim que está na Escritura? Em 593, a invenção da doutrina do purgatório. Em 600, Gregório I adota o latim na celebração à missa e passa a ser assim até o século XVI. Em 610, foi criado o papado. A pior lástima disso aqui, né? É a representação do anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo. Em 709, obrigação de beijar os pés do Papa. Em 750, criado o poder temporal dos papas. Em 788, começou a prática de adorar a cruz, as relíquias e aos santos falecidos. Em 850, a criação da água benta. 890, início da veneração a São José. 998, o jejum e a abstinência na carne, as sextas-feiras santas e a quaresma. Jejum e abstinência da carne aqui especificamente como penitência, né? E como moeda de troca para com Deus, digamos assim, como barganha, né? Em 1079, o celibato obrigatório dos padres e freiras pelo Papa Bonifácio VII. Em 1090, a criação do Rosário. Lembra do Rosário? Você que já foi católico aí deve lembrar, né? Em 1184, início da Inquisição contra hereges. Olha só que interessante. E quem eram esses hereges aqui? Nós, os nossos pais, os chamados pré-reformadores, porque é sempre bom lembrar, né? Já que a gente falou de reconhecer, né, as pessoas que Deus usa, né? Vamos lembrar que antes de Lutero, muitos outros homens se levantaram, não é? Lutero não foi o primeiro a dizer, rapaz, tem uma coisa errada aqui nessa igreja. Não, olha só. Olha só, cadê? Me perdi aqui. Isso, muito bem. Ou seja, início do século XII. Início do século XII. Já tinha ali o início da Inquisição contra hereges, né? Só lá em 1517 a Reforma Protestante viria a alcançar o seu cume, né? o seu auge. Muito bem, seguindo aqui, em 1190, o início da venda de indulgências como forma de apagar os pecados. A gente vai falar mais sobre isso aqui no desenvolvimento. Em 1215, a instituição da Eucaristia
supostamente por um miraculoso ato e palavras executados pelo sacerdote, a hóstia e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo, né? É o que eles chamam de transubstanciação. Não sei quem já ouviu a palavra, né? Mas eles creem nessa heresia de que, quando na verdade o pão, né, e o cálice e o vinho são consagrados ali pelo sacerdote, né? De algum modo, por um ato miraculoso, ela se transforma literalmente na carne de Cristo e no sangue de Cristo. Eles estão literalmente comendo a carne de Cristo e o sangue de Cristo. É assim até hoje, tá, irmãos? É assim até hoje. De onde eles tiraram isso? Heresias 5:9. Da cabeça deles só, né? Isso não tem base bíblica, nem fundamento bíblico nenhum. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento, nem na história da igreja. Muito bem. Em 1229, a proibição da leitura da Bíblia aos leigos. Porque o entendimento era que somente o clero tinha capacidade de ler e de interpretar a Bíblia. Em outras palavras, é muito perigoso, né, esse negócio de colocar a Bíblia na mão do povo, né? Dar conhecimento às pessoas. Essa é uma estratégia que tem sido utilizada, inclusive, né, de um modo geral, né? É bom manter as pessoas sem conhecimento, analfabetas, né? É bom mantê-las distante da informação, né? Para que elas não saibam. É melhor mantê-las na ignorância. Em 1414, a proibição do vinho consagrado na missa aos leigos. É por isso que até hoje, né, aquela filinha lá na igreja romanista, né, os fiéis ele participam apenas da hóstia, né? Somente o sacerdote participa do vinho. Em 1439, a doutrina do purgatório é transformada em dogma. Em 1508, surge a oração de Ave Maria, completada 50 anos mais tarde e oficialmente aprovada pelo Papa Sisto V no final do século XVI. Olha só como tem tempo, né? Essa oração aí a Maria, de 1508. E aí, a gente tem aqui um marco histórico, né, que é em 1517, né, que Martinho Lutero crava as suas 95 teses na porta da Capela de Wittenberg, que inclusive, eu até falei isso aqui no curso de oficiais, irmãos, é algo que você não pode morrer sem antes ler, né? Protestante é você que nunca deu nenhuma passada de olho nas 95 teses de Lutero, não é? Então, Rony vai mandar lá no nosso grupo do WhatsApp as 95 teses de Lutero, para você dar uma olhada isso lá. Até o dia 31 de outubro você vai ler todas. São pequenininhas, são pequenas teses, né? Pequenas frases, não é? E tem uma coisa interessante, você vai perceber que a maioria delas, a maioria das teses de Lutero, são voltadas e são contrárias às indulgências. Você tinha um negócio que revoltou o coração do Lutero, era essa barganha inventada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Aquilo ali era um protótipo da teologia da prosperidade, não é? Um protótipo da teologia da prosperidade. É lá nas indulgências que os teólogos da prosperidade foram beber para fazer o que fazem hoje, né? Muito bem. E olha só, o último dado que eu trago aqui é que em 1545 o Concílio de Trento é convocado para fazer a Contra-Reforma, declarando que a tradição tem o mesmo valor da Bíblia. Olha, irmãos, para mim, só isso aqui, e assim permanece até hoje, tá? Eu vi um incircunciso filisteu, filho de Belial, ex-pastor presbiteriano, que regrediu e se converteu ao catolicismo romano, dando um triste relato. Foi um dos piores dias da minha vida, mais perdidos e inúteis. Vocês viram isso aí, não? Souberam disso aí? Um pastor presbiteriano, ex-professor de seminário, se deixou ser ludibriado, né, por toda a pompa, a tradição e tudo mais, e voltou para a Igreja Católica, né? Isso, claro, isso foi comemorado por eles com a maior festa, né, e tal.
E eu lembro que uma das coisas que ele disse lá é que ele se libertou quando ele descobriu que não é verdade, ou que não é um princípio bíblico, essa ideia de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ele disse que o que virou a chave dele, o que fez ele mudar, é quando ele percebeu que não era assim, que Deus também se revelava e se revelou ao longo da história através da tradição, através dos homens. A revelação continuou, né? Então, se a revelação continuou, se Deus continuou se revelando aos clérigos, né, aos papas, se ele agora fala por meio de papas, então, claro, não é a Escritura a única autoridade. É a autoridade da Escritura, mas também a tradição. E é assim até hoje, tá? É assim até hoje. Eu estava conversando com uma pessoa praticante do romanismo. Vocês vão perceber que eu prefiro chamar de romanismo. Esses dias eu vi um pastor dizendo um negócio que eu digo, rapaz, é engraçado quando alguém vai lá e arruma um pensamento que você já tinha, né? Foi esse pastor dizendo que, na verdade, a gente deveria chamar só de romanismo mesmo. Porque não é igreja, não é católica, nem é apostólica. Não é igreja porque a igreja é de Cristo. Tem somente Cristo como cabeça. E tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Não é católica, porque não faz parte. Católico é o termo, né, que eles tomaram para si, né? Mas na verdade nós somos a igreja católica, não é? A católica tem a ver com a catolicidade, tem a ver com a universalidade. É porque os caras tomaram, rapaz, os nomes bons é só a igreja boa que tomou, né? A gente poderia se chamar de igreja católica, mas não dá, né? Mas também podia chamar de igreja universal. Piorou ainda, né? Mas podia chamar também de igreja mundial. Piorou mais ainda, né? Por quê, irmãos? Porque tudo isso são termos que aparecem na teologia para apontar para essa igreja de Deus espalhada pelo mundo, até os confins da terra. A ideia é que Deus tem povo em todo lugar. É nesse sentido que está presente aí a catolicidade da igreja, a universalidade da igreja, não é? Então, nesse sentido, eles não são católicos, nem muito menos são apostólicos. Porque a igreja de Atos perseverava na doutrina dos apóstolos. É até contraditório, porque eles perseveram na doutrina dos apóstolos e dos papas. Eles perseveram na doutrina dos apóstolos e da tradição. Inclusive, não mais igualando, mas sobrepondo a tradição e as bulas papais acima da Escritura. Olha só isso já seria motivo para você entender que isso nem é igreja, nem é católica, nem é apostólica, nem muito menos são nossos irmãos. E não tem polêmica nenhuma nesse negócio. E esse é o motivo pelo qual nós comemoramos a Reforma Protestante. Eu concordo perfeitamente com um pastor polêmico que diz que é uma verdadeira hipocrisia alguns evangélicos comemorar a Reforma Protestante, porque de protestante muitos não têm nada. São eles que se levantam contra os que continuam protestando hoje, diante dos erros, das heresias, dos desvios que continuam acontecendo. E agora, não só mais pelos romanistas, mas também pelos evangélicos, infelizmente. Muito bem, tendo dito isso, vamos partir para aqui as bases, né, do que foram esses 5 solas. Uma hora vai. Aí. Então, o que são e como surgiram os 5 solas? Os 5 solas são os princípios fundamentais da Reforma Protestante, que afirmam que a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo, conforme as Escrituras, para a glória de Deus, seguindo o objetivo de restaurar a pureza do Evangelho e corrigir os erros doutrinários da Igreja Católica Romana. Então, o que aconteceu, irmãos, é que o período da Reforma, na verdade, como mencionou o presbítero Gilberto em sua oração, é um período onde a igreja começou a experimentar um tempo de trevas, de escuridão. A igreja, irmãos, nos primeiros séculos,
até produziram coisas boas. Nós temos aí, dentre outros nomes, Agostinho, um excelente teólogo que produz material doutrinário, bíblico, teológico magnífico, dos quais beberam Lutero, Calvino. Mas com o passar do tempo e dos anos, o homem passou a ser o centro dessa igreja e Deus passou a ser escanteado dessa igreja. Cristo passou a ser escanteado dessa igreja, de modo prático. É claro, nenhum católico admite isso, não é? E assume isso, mas o modo prático como a coisa é feita e diante das decisões que foram sendo tomadas, apontam para isso, né? Olha só a coisa interessante. Os 5 solas foram desenvolvidos ao longo de um processo árduo em que historiadores e teólogos definiram tais valores comuns a luteranos, calvinistas, batistas, metodistas, etc. Não houve um momento, não existe um autor dos 5 solas, né? Não existe alguém que sentou e produziu, olha só, sola fide, sola gratia, sola deo gloria, solos Christus, não é? Não. Mas isso é uma concessão de teólogos e historiadores de olhar para a história da Reforma Protestante e perceber quais foram os principais valores elencados, os principais valores resgatados e firmados como base, né, do cristianismo. É importante enfatizar isso, irmãos. Isso aqui, apesar de estar organizadinho sistematicamente, não é outra coisa senão uma doutrina bíblica. Isso aqui não é base da Reforma Protestante em si. Isso aqui é base do cristianismo. É base bíblica do que é servir ao Senhor e seguir a Cristo. É por isso que, nesse sentido, é extremamente plausível pensar que só aquele que segue a Cristo e somente a Cristo revelado na sua palavra pode ser chamado cristão. Os demais o são de nome, o são por tradição cultural, familiar, religiosa e etc. Diga, Rony. Não chegou a haver um concílio, mas houve um acordo. Isso acontece, segundo a minha pesquisa, Rony, isso acontece poucos anos depois ali da Reforma Protestante, né? Poucos anos depois da Reforma Protestante, isso vai se consolidando e espalhando, mas não necessariamente como uma decisão conciliar, né? Muito bem. Olha só, boa parte, os 5 solas, irmãos, não sei se vocês já perceberam isso, mas eles se resumem basicamente a 2 grandes doutrinas da Escritura. A soteriologia, que é a doutrina do quê? Da salvação. A soteriologia é a doutrina da salvação, tudo aquilo que engloba a salvação do homem, como ele é salvo, por quem ele é salvo, qual o objetivo da salvação e como se dá o processo de salvação. E é também sobre a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, né? O modo como a igreja deve se relacionar entre si e também com o próprio Deus. Muito bem, tendo dito isso, vamos ver aí o começo disso, que é o primeiro solo, que geralmente aparece nessa ordem que eu estou colocando aí, tá? Que é uma ordem muito mais lógica, tá? Uma ordem muito mais lógica. O primeiro é o sola scriptura, né? Ou somente as escrituras. A ideia aqui é mostrar que somente a escritura é a palavra de Deus. Cremos que tudo dentro da palavra e não cremos em nada fora da palavra, não é? Essa é a ideia. Cremos em tudo que está dentro da palavra, não cremos em nada que está fora da palavra, como norma autoritativa, né? A ideia é essa aqui, né? Muito bem. Então, isso tem a ver, irmãos, isso tem a ver com algo que é muito caro para a Reforma Protestante e que deve ser prezado por nós, que é, em primeiro lugar, tem a ver com a canonicidade da Escritura, ou seja, a crença de que Deus se revelou por meio da palavra, por meio da Escritura, e que num dado momento da história, o cânon foi fechado. O cânon foi fechado, ou seja, Deus revelou toda a sua palavra
toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu não sei se já comentei aqui, ou você sabe disso enquanto curiosidade, mas a gente pode até ter uma aula sobre isso um dia. Os livros que aparecem aí na Escritura, eles não estão na ordem com a qual foram escritos necessariamente por seus autores, né? Estima-se, por exemplo, que Jonas seja, se não o primeiro, um dos mais antigos livros da Escritura, né? E assim vai. Mas a ideia é que o cânon então foi fechado, e então nós cremos na canonicidade da Escritura, que os livros que ali estão são realmente dados por Deus, inspirados por Deus, né? Dados pelo Senhor. O somente as Escrituras também aponta para a inerrância da palavra, ou seja, nós cremos que a Bíblia não contém erros, ela não contém equívocos, certo? E todo grande, digamos assim, paradoxo, né, da Escritura, ou aparente contradição, é explicado pela própria Escritura, pela própria teologia, pela própria doutrina, né, revelada progressivamente, né, do Antigo para o Novo Testamento. E cremos também então na sua infalibilidade, né? Qual a diferença entre inerrância e infalibilidade? É que inerrância é a ideia que ela não contém erros, a infalibilidade aponta para a ideia de que tudo que está dito nela se cumprirá. A Escritura é infalível, tudo que ela disse se cumpriu, está se cumprindo ou se cumprirá. Então é isso que aponta para a ideia da infalibilidade da Escritura. E aí dizia Lutero acerca disso: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. A gente vive, né, num tempo que chove milagres. Chove milagres. Eu tenho uma TV lá em casa que não tem internet, né? Só tem TV a cabo. Aí esses dias eu inventei de ligar lá na TV aberta. E continuam tendo esses programas, né, das mais variadas igrejas, né? E nada mudou, nada mudou. Chove milagre, chove milagre. Rapaz, tem mais milagre hoje em dia, no pleno século XXI, do que no tempo de Jesus. Tem mais milagre hoje em dia do que no tempo de Jesus. Sabe por quê? Porque na verdade não é milagre. Não tem milagre. Não tem milagre. Primeiro que milagre, biblicamente falando, é a explicação de algo sobrenatural que não pode ser explicado pelo homem. Não pode ser explicado pelo homem. Segundo que existem muitos falsos milagres, né? Terceiro, que mesmo que supostamente tem a possibilidade do milagre ser verdadeiro, se direto ou indiretamente ele traz um ensino que não se enquadre com a Escritura, ele deve ser rejeitado. Mas a gente vive num tempo, irmãos, onde a experiência sobrepõe a Escritura e a palavra. Quer ver uma coisa? Alguém diz assim: rapaz, Deus me revelou tal coisa. E foi, irmão, revelou como? E não importa, né? Ou foi por um suposto profeta, ou foi numa visão que a pessoa teve, ou apareceu um anjo, ou teve um sonho, ou foi através de um terceiro, seja lá do que for. Ai de você dizer alguma coisa ou questionar algo, porque você certamente ouvirá: foi Deus que me revelou. Quem é você para dizer o contrário? Ou seja, a experiência pessoal sobrepõe a verdade revelada na Escritura, a verdade revelada na palavra, do Deus que se revela por meio da Escritura, por meio da palavra, que tendo outrora falado por meio dos profetas, hoje fala por meio de Cristo.
Hoje fala por meio de Cristo, revelado na Escritura, revelado na sua palavra. Que bela frase de Lutero, né? Então, meu amigo, se chover milagre e não tiver base bíblica, não for algo que se enquadre segundo os ensinamentos da Escritura, que seja rejeitado. Aliás, teve alguém que disse isso aqui bem antes de Lutero, né? Quem foi? Paulo, né? Se alguém vos pregar o evangelho que vai além destes, seja o quê? Anátema. Em outras palavras, despreze, rejeite, né? Lutero está parafraseando Paulo aqui apenas, né? Olha só, mas ele disse também o seguinte: fiz uma aliança com meu Deus. Eis uma bela oração, né? Para ser feita pelos evangélicos hoje. Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me manda visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que há de vir. Bonito isso aqui, né? Que bonito isso aqui. Ah, irmãos, como é triste ver evangélicos, e mais ainda, ver presbiterianos, gente que se diz presbiteriano, tradicional, reformado, buscar, eu não sei o que estou dizendo isso aqui não, olha só, não sei o que estou dizendo isso aqui não, foi Lutero, quer brigar, briga com ele. Buscar visões, sonhos e anjos para obter a revelação a mais daquilo que Deus decidiu revelar por meio das Escrituras Sagradas. Pastor, mas a Escritura, Deus não revelou se é para eu continuar no meu emprego em Itabuna ou se é para eu aceitar ir para Maceió. E agora, como é que eu vou saber? Você ora, pede direção ao Senhor, analisa, segundo as Escrituras, se esse ou aquele emprego vai de algum modo corromper a sua fé, prejudicar a sua família, trazer prejuízos para a sua vida com Deus. Digamos que não, nenhum dos dois traz isso, pastor, é só decidir mesmo. Rapaz, então decida o que for melhor, toma a decisão e vá tranquilo, sabendo que foi a vontade de Deus. A gente precisa parar, irmão, com essa história de estar querendo saber a revelação minuciosa de Deus para as mínimas coisas. Senhor, revela aí para mim, Deus, será que eu tenho que ir de blazer azul ou de blazer preto hoje? Para com isso, irmãos. Isso é meninice espiritual. Aquilo que é facultativo a nós, Deus deixou que nós tomássemos a decisão. E a decisão que nós tomarmos será a vontade de Deus. Como é que a gente sabe disso, pastor? Porque assim foi. Porque nada acontece se não for vontade dele. Se seguir esse caminho ou esse caminho, nenhum dos dois. Aliás, isso é uma tese tratada pelo nosso próximo preletor do Encontro da Fé Reformada, Reverendo Heber Júnior. Tem um livro que Rony também vai colocar a indicação dele lá no nosso grupo do WhatsApp para quem quiser comprar. Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Se você tem dificuldades com esse negócio de tomar decisão, fica na dúvida, etc., você precisa ler Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. A tese principal lá do livro tem um curso no YouTube, né? Na Fiel Digital, legal, legal. E também tem, pastor, eu não gosto de ler, rapaz, tem uma vista ruim, não consigo ler. Tem um livro em audiobook no YouTube também. Rony vai botar lá também. Estou lhe dando trabalho hoje, né, Rony? Rony vai botar lá também. Audiobook do livro, você põe lá para tocar, e vai lavar o prato. Eu faço isso, vai lavar o prato lá ouvindo um livro, olha só que bênção. Aí, tomando essa segunda vontade de Deus, qual é a principal tese lá do Heber, né? E eu entendo ela com uma instrução bíblica. Olha só, aquilo que Deus revelou, você faz. Beleza? Você precisa orar para saber se você vai casar com um filho do Satanás ou não. Deixa eu dizer o que é o filho de Satanás, né? É o cara que é ímpio, é incrédulo, não é crente, nem tem previsão de ser, não teme a Deus, não teme ao Senhor,
não gosta de crente, não tem interesse pela palavra, pela escritura, pelas coisas de Deus, você precisa orar para saber se esse é o cara que você vai casar? Não precisa orar, irmão, Deus já revelou, já está revelado já na escritura, você entende isso? Você está passando dificuldade no casamento, a esposa queimou o arroz, o marido é desorganizado, e você não ama mais, está pensando em divorciar. Vou orar aqui, fazer um jejum, uma oração, pedir ao Senhor direção, Deus vai falar comigo, dizer se é para eu me divorciar ou não. Perde tempo não, irmãos, orando, Deus já revelou. Se você quiser, a gente senta ali, eu ou qualquer um dos irmãos aqui, abre a Bíblia e mostra para você, entendeu? Não precisa de revelação sobre isso. Você está pensando em aceitar um emprego, o qual você tem uma opção, e aqui vai depender e variar da profissão a qual você exerça, claro, feita essa ressalva. Você tem a opção do emprego que você vai trabalhar todo domingo, e você tem a impressão do emprego que você vai ganhar menos, olha só, mas você vai trabalhar de segunda a sexta. Não precisa orar não, irmãos, pelo amor de Deus. Você vai se abster e quebrar o dedo do Senhor todo domingo para trabalhar. Além disso, se isentar da presença na sua família, na sua casa. Não precisa orar não, eu lhe revelo. Aceita o de segunda a sexta. Ainda lhe mostro os textos bíblicos para isso. Mas tem coisas que Deus não revelou na Escritura, é ou não é? Tem coisas que Ele não revelou. Estou pensando em fechar a empresa, fecho ou não fecho? Estou pensando em pegar o dinheiro da rescisão, ou eu faço uma viagem, ou eu compro um carro. E aí, Deus revelou ou não revelou? Não tem também na Escritura, olha só. Aí o reverendo Heber diz assim, olha só. Analise os dois. Algum dos dois é pecaminoso em si? Não, não é. As duas decisões são lícitas. Apesar de não ser pecaminoso, é mais racional tomar uma decisão do que outra? Rapaz, é. Olha só, entre pegar esse dinheiro e abrir um pequeno negócio, ou pegar esse dinheiro e ir para a Disney, qual é o mais racional? Rapaz, talvez seja pegar o dinheiro e abrir um pequeno negócio. É pecado ir para a Disney? Não, mas pelo amor de Deus, né? Aqui, ó, isso aqui, né? Quer ver outra coisa que Deus fala? Diante de algo que não é pecaminoso, não é pecaminoso em si, nem essa nem aquela decisão. Rapaz, eu vou fazer o que a Bíblia manda, eu vou pedir conselho aos meus irmãos. Lembram? Aconselhai-vos uns aos outros. Aí eu chego para o irmãozinho que tem 87 anos e 40 de trabalho, e chego lá e diz, rapaz, estou pensando em tomar essa decisão aqui, o que é que você acha? Rapaz, acho melhor você ir por esse caminho. Aí eu converso com outros 30 pessoas, e todas dizem, não, é melhor você seguir esse caminho aqui. E eu ainda estou na dúvida, achando que pode ser que seja a vontade de Deus o outro lado. Irmãos, tem gente que trata a vontade de Deus como se fosse um segredo o qual Deus está escondendo de você. E Ele está escondendo de você, e você tem que fazer um caça ao tesouro para poder encontrar qual é a vontade de Deus. Não, irmãos. A vontade está revelada. E aquilo que não foi revelado, Ele nos deu sabedoria, paciência, prudência, estudo, irmãos em Cristo. Vai lá e faz, vai lá e toma a decisão. Ah, deu errado, não foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus sim. É que na vida nada tudo dá certo não, o tempo todo. O lugar onde vai dar tudo certo sempre é lá no céu. Aqui é assim mesmo. Muito bem. Eu fiz uma digressão grande aqui, né? Mas tudo isso tem a ver com sola escritura. Siga o que a palavra de Deus nos instrui. Deixa eu correr aqui porque tem muita coisa. Muito bem. O texto que embasa isso, né? É o texto de Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de que não aprendestes, que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a ideia, irmãos, é que a Escritura, direta e indiretamente, através de leis e instruções, ou através da analogia da fé, do todo das Escrituras, sempre nos revela o modo como nós devemos agir e nos guiar. Certo? Sempre revela, sempre nos mostra, né? Então a ideia é que a gente deve procurar isso nesta fonte. Diga, Val.
Pastor, eu tenho uma pergunta. Fala. Só voltando um pouquinho lá na parte de milagres. Por Milagres. que às vezes Deus permite acontecer milagres às pessoas que não são crentes, convertidas? Por exemplo, uma pessoa que ela é católica, ela não consegue engravidar. Pela medicina não existe possibilidade. Mas Deus vai e permite ela engravidar. Como que a gente tem que ver isso? Vamos piorar essa situação aí? Porque essa pessoa que não consegue engravidar, ela fez um voto para Santo Expedito. E mais, ela fez uma penitência e foi ajoelhada daqui para o Acre. Vamos piorar mais? Ela é de matriz africana e ela fez uma consagração para Exu. E teve um filho. Ela acredita em Maomé, em Buda, em Alá. Buscou o milagre, vamos voltar a dizer aqui, o milagre é algo que é sobrenatural, não é explicado pelo homem, tá bom? Eu estou com um osso quebrado na perna, aí eu tomo analgésico, anti-inflamatório, boto um gesso e fico bom da perna. Biblicamente falando, isso é um milagre? Não. Entende isso? Isso não é um milagre. Foi Deus que me curou? Não, sim, mas cura não é igual a milagre. Certo? Eu estou com dor de cabeça, eu tomo lá uma... Como é o nome? Tem agora um Dorflex Max. Propaganda sem ganhar nada. 600 miligramas de pirona. Passa fora, Aí, sim. Aí você está com dor de cabeça, você toma e passou a dor. Olha só, isso é milagre? Não, foi Deus que curou. Vai atribuir a cura ao remédio não, viu? Porque é Deus quem cura. Você já tomou um remédio e não ficou bom? Já? Eu já, várias vezes. Tomo um remédio e a dor não passa, né? Porque quem cura é Deus. Mas é um milagre? Não. O que é milagre? Rapaz, os médicos olharam o exame e tudo mais e disseram, você não vai ter filho, você é estéril. Aí a mulher vai e tem filho. É milagre de Deus. É milagre de Deus. Só que pastor, ele não orou bem a Deus não. Ele pediu a Santo Expedito, pediu a Exu, pediu a Buda, pediu a Alá. Rapaz, isso aí é a boa manifestação da graça comum de Deus. É porque os planos de Deus para todos nós, inclusive para o ímpio, não depende da crença e da fé do indivíduo. É até paradoxal de compreender, né? Como pode Deus atender o pedido de um ímpio, quando esse pedido nem é feito a Deus, quando está se tratando de alguém que nega esse Deus. Mas a Bíblia diz que Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Então é isso. É assim que Deus age, é assim que Deus faz, com sua misericórdia, com sua graça, com o seu infinito amor, muitas vezes concedendo, inclusive, veja, os Salmos falam muito disso, né? Da vitória e prosperidade do ímpio. Do ímpio, ele diz, Senhor, olha, enquanto os justos perecem, os ímpios prosperam. E é essa a ideia, né? Que muitas vezes Deus decide de fato abençoar, muitas vezes inclusive para trazer juízo lá na frente. Para trazer juízo lá na frente. Mas é Deus, tudo vem de Deus, todo milagre vem de Deus. Não há ninguém que possa realizar milagres senão o próprio Deus. Toda ação sobrenatural vem de Deus. A minha pergunta seria essa daí, em relação a quando um ímpio implora a orixás e a etc, por um milagre, esse milagre vem, como o senhor falou, do próprio Deus. Mas esse lá na frente não se torna como se fosse uma maldição ou aumenta mais ainda o mal sobre aquela pessoa? Com certeza, com certeza, com certeza será será um adendo do julgamento da pessoa, né? Porque o Deus que se revelou dentre outras formas, de modo miraculoso na vida dela. Mas o que aqui diz Paulo aos Romanos? Não deram glória a Deus, antes adorando a criatura, ao invés de adorar o Criador.
Com certeza, por isso que eu comentei. Muitas vezes esse milagre na vida do ímpio serve para o juízo. Serve para o juízo. Aliás, é por isso que a gente tem que pregar a todo mundo. Pregar a todas as pessoas, porque elas serão julgadas com base, inclusive, na palavra que elas rejeitaram. No evangelho que elas rejeitaram. É por isso que a pregação ela tem esse duplo propósito, esse duplo sentido. Ela tem o propósito de alcançar os crentes e condenar os ímpios. A pregação do evangelho serve para a salvação dos eleitos e para a condenação dos réprobos. Essa é a ideia, né? Sim. Sim, com certeza, também, com certeza. Com certeza. Muitas vezes até, né, irmãos, uma vida deste lado da eternidade. Sim. Sim, com certeza, com certeza. Muito bem, olha só, vamos avançar aqui. Aplicando o princípio do sola escritura, aqui eu quero fazer agora, vamos ver como eu vou fazer isso. E eu vou correr aqui, irmãos, porque eu pretendo terminar essa aula hoje, tá? Vamos lá. O primeiro ponto aqui, que é o sola escritura, ele surge num contexto em que a Igreja Católica colocava a tradição da Igreja e o ministério papal, o magistério papal, como autoridades iguais ou superiores à Escritura. A interpretação oficial da Bíblia cabia exclusivamente ao Papa, como nós vimos aqui, né? E aos concílios, e não ao povo de Deus. A gente viu aqui, né, quando foi proibida a leitura da Bíblia pelos leigos, né? E hoje, irmãos, como é que hoje nós podemos lidar com isso no evangelicalismo? Eu falei sobre o que é esse termo que eu quero dizer com evangelicalismo aqui, né? A igreja evangélica tem trocado, olha só, a palavra de Deus por profecias, sonhos, visões e supostas revelações extra-bíblicas. A palavra do profeta, do pastor, do apóstolo ou do anjo tem mais valor que a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Que o Senhor nos livre disso, para a glória dele mesmo. O segundo sola, aqui, que é o somente a fé, aponta para a ideia de que a salvação não pode ser barganhada, comprada ou negociada. O somente a fé aqui surge num contexto onde a fé poderia ser substituída por uma bula papal, na qual dizia que os seus pecados ou dos seus parentes estavam perdoados. É isso que são as chamadas e famosas indulgências, né? Indulgências. Muito bem. E o texto de Romanos, que é um texto levantado, né, por Lutero, no finzinho dele, lá no capítulo 17, diz que o justo viverá por fé. E essa fé aqui é a fé que mais tarde vai ser trabalhada pelos reformadores como a fé salvadora ou a fé salvífica, que é o que nós cremos que é posto nos nossos corações pelo próprio Deus. Olha só, lá no romanismo, a Igreja Católica ensinava que a salvação era alcançada pela fé mais as obras. Era fé, mas não era somente a fé. É a fé mais as obras. A fé sozinha não era suficiente. O homem deveria cooperar com a graça de Deus por meio dos méritos e boas ações. E hoje, no evangelicalismo, muito se fala sobre fé. Contudo, existe uma fé desprovida de arrependimento e sem frutos. É uma fé em Deus. Você já parou para pensar que todo mundo do Brasil tem fé em Deus? Todo brasileiro já nasce com fé em Deus. Já nasce com um carimbozinho de cristão, não é? E ele tem fé em Deus. Com fé em Deus. Não sei quando vocês já assistiram esses filmes brasileiros, né, que mostram a vida no tráfico de drogas, né, por exemplo. E eu assisti alguns já, né? E teve um deles que... eu esqueci o nome agora, rapaz. É aquele que tem o personagem lá do Zé Galinha. Como é o nome dele? Cidade de Deus. Cidade de Deus tem uma hora que as gangues vão lá se brigar uma com a outra, não é? Disputando o tráfico. E aí, não sei quem lembra dessa cena. Aí a tropa lá do Zé Galinha, que era um cristão, se reúne e ora o Pai Nosso.
Todo mundo armado, ora o Pai Nosso e diz, vamos lá, com fé em Deus. Graças a Deus. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil, somos um país deísta. E cremos em Deus, que nada. É uma fé desprovida de arrependimento, de frutos, de transformação verdadeira. Além disso, nunca é também somente a fé, tá? Assim como lá no século XVI, nunca é somente a fé. É a fé mais os dízimos. É a fé mais a oferta. E quanto maior, mais perto do céu você está. É a fé mais a campanha. É a fé mais o sacrifício. É a fé mais o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você doa, o quanto você faz. Não é? Nunca é somente a fé. E tudo isso é usado como forma de barganha, né? Contra Deus. Que o Senhor nos livre disso. E que, de fato, vivamos somente pela fé naquele que nos salvou. Somente a graça, sola gratia. Essa base de somente a graça vem para mostrar que a justificação e salvação do pecador acontece apenas pela graça. Não há nada no homem que o torne merecedor. Dentre os muitos textos que nos apontam isso, nós vimos isso aqui na exposição de Efésios, no capítulo 2, versos não vai. Pronto, parou. Efésios 2, de 8 a 9, irmãos, que diz, porque pela graça sois salvos, quem sabe de qual? Mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora foi, está lá. Tudo bem, vamos ver se vai mais um. Você vai lá, Rony? Não, está indo, Rony, agora foi. Olha só, no romanismo, irmãos, a salvação era vista como uma parceria entre Deus e o homem. A graça era necessária. Ninguém nunca falou contra a graça. Não, quem salva é a graça de Deus. Não, é a graça de Deus. Mas, olha só. Sempre que vier um mas, depois de algo que a Escritura diz que é somente, você já pode virar as costas e ir embora. Porque dali para frente não vem nada que preste, né? Não é somente a graça. É a graça, mas o homem precisa completar o que faltava com suas próprias obras, seus méritos. Ou, no caso aqui, a intercessão dos santos. E hoje, na igreja evangélica, irmãos, é triste como se tornou, a doutrina da graça é um tema polêmico hoje, na igreja evangélica. Sobretudo no Brasil, é um tema polêmico. A gente até canta, salvos pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Estou falando da presbiteriana. Aí a gente vem aqui e dá uma aula sobre salvação pela graça, somente. E isso é motivo de polêmica. Porque nós temos dificuldades de aceitar que não há nada que o homem possa fazer para obter ou ganhar a salvação. Isso é uma ação apenas de Deus. Sendo uma ação apenas de Deus, não há nada que o homem possa fazer para ser salvo ou para deixar de ser salvo, uma vez que ele é salvo. Porque se ele foi alcançado pela graça, essa graça não retroage. Deus não se arrepende, né, de dar a graça a ninguém. Aí é polêmico você dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Se essa graça é de Deus e é Ele quem dá, é polêmico dizer que Deus decidiu não dar a maioria. Decidiu chamar a minoria, os poucos, né? Grande é o caminho, a porta que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz à salvação. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Aí começa a se tornar uma polêmica o fato de a gente dizer que Cristo morreu apenas pelos eleitos, por aqueles que Ele ia conceder a sua graça e salvar. Então, olha só, assim como no romanismo, muitos no evangelicalismo também tratam a graça como insuficiente.
Eles não dizem isso, eles não verbalizam, nem ensinam isso na prática. Só a graça não basta. Não. Mas na prática, ela é rejeitada ou ignorada pelos caprichos, vontades, ou pelo chamado livre-arbítrio irreal, ou seja, a livre capacidade de escolha do homem decidir o seu próprio destino eterno, não é? É isso que nós entendemos como livre-arbítrio, colocando a salvação então nas mãos de Deus? Não, do homem. Porque se Deus dá a graça, e eu posso rejeitar a graça, aceitá-la ou não aceitá-la, então a salvação não depende de Deus, depende da minha escolha. Eu vou para o céu se eu quiser, e se eu quiser eu vou para o inferno. E eu não quero saber se Cristo morreu por mim, se Ele não morreu por mim, se Deus me deu, se Deus decidiu antes da fundação do mundo me escolher, e se eu não quiser? Essa é a ilusão utópica do livre-arbítrio, né? Do suposto livre-arbítrio que o homem tem, né? Se Deus salvou ou não salvou. Então veja, irmãos, por que todo ano a gente bate nessa tecla e traz esses assuntos à tona? Porque isso é um problema de hoje, irmãos. Sola gratia, somente a graça, é um brado que foi proferido lá no século XVI e precisa se ecoar até os nossos dias, irmãos, hoje. Até os nossos dias hoje. De que a salvação é de fato somente pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. Tudo isso por meio de Cristo, que se revela a nós. Somente Cristo. Cristo então é a única pessoa capaz é uma tentação mesmo, né? Misericórdia, Jesus. Foi. Cristo é a única pessoa capaz de interceder pelo homem junto ao Pai. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens. E é claro que você deve saber que isso aqui é num contexto onde pessoas são elencadas ou tidas como santas e passam a ser os mediadores, papas, Maria, anjos e assim por diante, né? Mas o texto de João no capítulo 14, verso 4 a 6 diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhes: eu sou o caminho. Esse a gente sabe de qual também, né? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há barreiras, não há intermediários, não há intercessores, não há mediadores. Somente Cristo. Somente Cristo. E é assim hoje também em nossos dias. Muito bem, tudo isso aqui se dá, irmãos, num contexto em que a Igreja Católica adicionava e adiciona, né? Mediadores entre Deus e os homens. Quem? O Papa, Maria, os santos, os sacerdotes, as indulgências, os sacramentos. Os sacramentos. É por isso que a última chance de vida é a extrema-unção, né? Voltou, foi? Passou demais. É a extrema-unção, né? Que também é um sacramento, né? Você sabe que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, né? São 7 ou 9, me corrijam aí. 7, né? São 7 sacramentos, sendo um deles, o último deles, ali se você já tiver no fio da rabiola, é a extrema-unção, né? Muito bem, então a Igreja Católica adicionava mediadores entre Deus e os homens, o faz até hoje. O Papa, Maria, os santos, sacerdotes, as indulgências e sacramentos. Cristo não era o único mediador, mas apenas o principal entre vários outros. Não é somente. Percebe a importância do somente? Percebe a importância do somente no solas, no somentes, né? Nessas bases? Não é assim que Cristo seja o centro da igreja, né? Que a graça seja pregada. Não, é somente Cristo.
É somente a graça, é somente a fé. E hoje, irmãos? Hoje, olha só, Cristo, tristemente, muitas vezes tem sido substituído por figuras carismáticas, ídolos do mundo gospel, líderes, movimentos, emoções. A ênfase está no homem, no coach espiritual, no pregador famoso, e não no Cristo crucificado. Nesse sentido, o culto, irmãos, muitas vezes é o mais prejudicado, porque é um culto centrado não em Cristo, mas no homem. Eis algo que nós precisamos refletir acerca do somente Cristo, né? Do solos Christus, que tem a ver com a centralidade de Cristo nas nossas vidas e no culto público, quando ele deveria ser o centro e o único centro, e tudo deveria apontar para ele. Por fim, é o que nós vimos aqui também na pregação, é o soli deo glória, glória somente a Deus. A ideia aqui é que somente Cristo esse negócio está com vontade própria. Somente Cristo, ou melhor, somente Deus deve receber a glória, honra, louvor e mérito e reconhecimento, pois tudo vem dele, né? E aqui eu trago o texto de Coríntios, que nós já lemos aí no nosso sermão, e trazendo essa última aplicação. No romanismo, irmãos, a glória era dividida entre Deus, Maria, os santos, os papas e a própria igreja. O culto, o culto e a devoção não eram exclusivamente centrados em Deus, mas distribuídos entre criaturas e instituições. Nos tempos atuais, irmãos, a glória de Deus tem sido trocada pela glória humana. Pastores buscam fama, igrejas competem por números, e a adoração se volta para a apresentação estética e o gosto do freguês. O centro do culto não é mais Deus, mas tem sido o homem. Aqui eu me refiro especificamente ao culto público, né? O culto coletivo no momento no qual nós estamos aqui. Irmãos, que possamos refletir nesses pontos que apontam, na verdade, para doutrinas bíblicas, que possamos permanecer fiéis na Escritura, somente pela fé, na graça que há por meio de Cristo Jesus, tudo isso para a glória de Deus Pai. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, rogar a Ele a sua direção sobre nós, louvando por esse tempo aqui. Deus, que o Senhor nos leve em paz agora para as nossas casas, nos dá uma tarde em Tua presença, um tempo de descanso, de renovo, Deus, das nossas forças, nos trazendo logo mais para o culto que queremos prestar ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor aplique, Deus, essa palavra em nossos corações e que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor fez ao longo da história, por meio de grandes homens de Deus. Ó Deus, trazendo a Tua palavra à tona e as doutrinas as quais precisamos caminhar. Fortalece essa igreja, Deus. Firma os Teus servos em Teus passos. Dê que possamos crescer espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos. Deus abençoe. Bom dia do Senhor a todos.